Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das partes mais intensas do Gênesis, a chamada História Primeva. Logo depois da saída do Éden, a humanidade começa uma nova jornada, só que ela é marcada por muito conflito, por julgamentos e também por recomeços. São as histórias que, segundo a narrativa, deram forma ao nosso mundo. E a pergunta que guia tudo isso é exatamente essa. Com um novo começo, uma página em branco, como é que a humanidade ia se virar? É isso que a gente vai explorar agora, seguindo o fio desses relatos tão antigos. O que esses textos descrevem é basicamente uma espiral descendente, sabe? Começa com um drama familiar bem pequeno, mas logo isso se transforma numa decadência que, olha, contamina a sociedade inteira. É um ciclo de rebelião e, claro, da inevitável resposta divina a tudo isso. Então vamos lá. O primeiro grande drama não acontece num campo de batalha ou num palácio, mas dentro da primeiríssima família. A história de Caim e Abel já meio que dita o tom trágico do que vem pela frente, mostrando como o pecado, uma vez que cria raiz, se espalha rápido. De um lado, a gente tem Caim, o agricultor. Do outro, Abel, o pastor de ovelhas. Os dois trazem uma oferta a Deus num ato de adoração, mas o resultado, nossa, é completamente diferente para cada um. A distinção parece simples, mas a chave para entender o que acontece em seguida não está na oferta, e sim no coração de cada irmão. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque não se trata só do que foi oferecido, mas de como foi oferecido e principalmente por quem. O que estava rolando dentro do Caim naquele momento? As fontes que analisam o texto são bem claras. A rejeição não foi por causa do produto, e sim da postura. O foco está todo no interior de Caim, no coração dele, que estava cheio de ciúme, de raiva, e em contraste total, a oferta de Abel é descrita como um ato de fé. E tem também uma ironia trágica, né? Caim oferece o fruto da mesmíssima terra que Deus tinha amaldiçoado por causa do pecado dos pais dele. E essa frase, essa frase icônica resume tudo. É a resposta desafiadora de Caim para Deus logo depois do primeiro assassinato da história. É uma pergunta retórica que na verdade revela uma rejeição total a qualquer tipo de responsabilidade ou amor pelo irmão. A partir daqui, a coisa muda de figura. E como muda? A escala do problema simplesmente explode. A narrativa sai de um pecado dentro de uma família e vai para uma corrupção que contamina o mundo todo, o que leva a um juízo de proporções globais, o dilúvio. Essa passagem é a justificativa do texto para uma medida tão extrema. A corrupção não era algo superficial, ela tinha entrado, segundo o relato, na própria imaginação, nos pensamentos mais profundos da humanidade. Um problema universal que tomou conta de tudo exigia uma resposta universal. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, a cronologia é bem reveladora. O evento todo dura mais de um ano. Não foi uma enchente rápida, não. As águas ficaram sobre a Terra por 150 dias. A narrativa descreve um cataclismo em escala planetária, de verdade. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. O dilúvio não é só sobre destruição, tá? É uma história com dois lados. Ao mesmo tempo em que a gente vê um juízo super severo sobre a maldade, a gente também vê um ato de graça e de salvação, preservando Noé e a família dele para um novo começo. E agora vamos para a última grande crise dessa era. Depois do dilúvio, a humanidade se une de novo. Mas em vez de se unirem em adoração a Deus, eles se unem num projeto de orgulho coletivo e de rebelião total. O palco para esse próximo ato é a Mesopotâmia, a terra de Sinar. Esse lugar, que foi o berço de grandes civilizações, se torna o cenário para a maior demonstração de ambição e autossuficiência da humanidade até aquele momento. E essa imagem aqui dá uma ótima ideia do que eles provavelmente estavam construindo. Um zigurate. A ideia não era literalmente alcançar o céu. Essas estruturas eram como montanhas artificiais, com um templo lá no topo. Era um ponto de encontro, um tipo de portal para os deuses, só que nos termos dos homens. As fontes destacam 3 motivos bem claros por trás desse projeto todo. Primeiro, era uma desobediência direta ao mandamento de Deus de se espalhar pela terra. Segundo, era a busca por fama e poder, por fazer um nome para si mesmos. E por fim, a tentativa de criar uma civilização autossuficiente, um mundo onde Deus simplesmente não era necessário. E aqui vem a genial ironia divina da história. O nome que eles deram para o projeto, Babel, que significava Porta de Deus, foi transformado por Deus num símbolo de confusão, a partir da palavra hebraica Balal. O monumento ao orgulho humano se tornou um monumento à desunião. A Torre de Babel é um ponto final. É o fim de uma era. A partir daqui, a narrativa de Gênesis muda o foco de um jeito drástico.
É como se a câmera que antes filmava toda a humanidade agora desse um zoom bem fechado numa única família, por meio da qual Deus ia começar o plano de redenção dele. Esse slide aqui resume perfeitamente a virada na história. Em Babel, o esforço humano para fazer um nome para si mesmo acaba em divisão. Em contraste total, Deus se aproxima de um homem, Abraão, e promete: eu farei o teu nome grande. Percebe? A iniciativa sai da mão do homem e vai para a mão de Deus. E o resultado muda de maldição para bênção. Olhando para trás, para toda essa história primeva, um padrão fica muito claro, que um estudioso resumiu muito bem como um ciclo de geração, degeneração e regeneração. A humanidade falha, Deus julga, mas na graça dele, ele sempre providencia um novo começo. E a gente termina com essa pergunta no ar. Se a rebelião humana levou à confusão e à dispersão, qual foi a próxima jogada de Deus para trazer a bênção de volta para o mundo? Bom, a resposta para isso começa na história de um homem chamado Abraão.